de Jeová, paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Vamos começar o culto nesta manhã. Vamos lá, vamos para Romanos capítulo 3, nesta manhã. Resumo do capítulo. A grande vantagem de que dispunham os judeus é que possuíam a palavra de Jeová, se acreditavam ou não. Isso é irrelevante. A falta de fé não pode anular a fidelidade de Jeová. 3:1-4. Jeová julgará os pecadores, seja qual for a queixa que expressem, versículo 5:8. O fato é que a Escritura culpa a todos pelo pecado, versículo 9:18. Essa determinação legal traz um silêncio tremendo sobre a humanidade, colocando-a diante do temível tribunal do julgamento divino, versículo 19. Também causa uma mudança muito grande em nosso entendimento sobre a fundação da lei divina. A lei de Jeová não tem como objetivo a salvação, mas termos a consciência do nosso pecado, versículo 20. Então, subitamente, as más notícias se transformam em boas novas. Jeová revelará uma justiça que nada tem a ver com a lei. Desde que todos pecaram, todos necessitam ser justificados pelo dom da graça concedida aos que têm fé em Jesus, versículo 21-23. Porque, por intermédio de Jesus, pelo sacrifício da propiciação, a base sobre a qual Jeová pode ser justo em perdoar os nossos pecados, versículo 24-26. Isso acaba por tornar a lei inexpressiva, absolutamente não. Estabelece a lei no papel, como Jeová sempre planejou para ela, como um espelho a refletir nosso pecado, nos indicando o caminho da fé, versículo 27-31. Versículo-chave 3:25. Jeová é livre para perdoar. Aplicação pessoal: nada pretei de Jeová, apenas o sangue de Jesus. Conceito-chave: fidelidade, P141. Justiça, P145. Pecado, P34. Lei, P790. Retidão, P120. Fé, P740. Justificação, P789. Graça, P789. Propiciação, P895. Sacrifício, P862. Destaques: trazendo à lume a justiça de Jeová, 3:5-8. Eis o argumento ao punir o pecado. Jeová se mostra segundo a sua própria justiça, por conseguinte, os pecadores contribuem para a glória de Jeová. Assim, deveriam eles ser penalizados por fazerem algo que verdadeiramente beneficia a Jeová. Paulo rejeita isso ao declamar: "Mi gentil, Jeová proíbe". Depravação total, 3:9-18. Esse fato que interpreta de maneira absolutamente errônea a doutrina cristã não significa que qualquer pessoa é tão má quanto poderia ser. Significa que todos pecaram, isto é, toda ação humana é marcada pelo pecado do homem. É natural e assim, menos do que perfeita e por conseguinte inaceitável diante de Jeová. É neste sentido que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Versículo 12. Culpa, 3:19. A lei serve como modelo de justificar contra essa medida. Todo indivíduo é deficiente, estando assim sujeito à punição. É por isso que não seremos julgados por Jeová. Já o fomos e Jeová já nos declarou culpado. A justiça de Jeová, 3:21. Na lei não há justiça que proceda de obras humanas. Toda justiça promovida por Jeová tem como origem os seus atos, mediante a fé, 3:22-23. São os meios pelos quais a justiça que vem de Jeová é declarada, não importa se é a judeu ou gentil. Paulo faz uma declaração assombrosa e provará que essa verdade é conhecida pela própria lei e os profetas. O Antigo Testamento não é uma verdade tão somente do Novo Testamento. Sacrifício da propiciação, 3:25. O uso da palavra expiação empregada em algumas versões seria fraca. Nesse contexto, a palavra grega hilasterion foi extraída da cultura grega, na qual a propiciação, implícita na advertência de uma punição terrível que motiva os deuses a agirem favoravelmente. Já na cultura hebraica, a expiação implica na morte sacrificial de um substituto que aceita a punição como
propositor digno. Jesus submete-se até a morte, representado aqui no verter de seu sangue. Como substituto, ele assume a terrível pena que nossos pecados merecem, e assim nos salva da punição que não é destinada. A confirmação da lei 3:21. Os judeus acreditavam de maneira passional que os ensinamentos de Paulo sobre a graça e a salvação pela fé enfraquece, negando por conseguinte a revelação do Jeová do Antigo Testamento. Paulo declara que é o contrário. O Evangelho confirma a lei, mas dá a ela o lugar que Jeová sempre desejou que ocupasse. É isso aí, meu irmão. Minha irmã, agora vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, te agradecemos por esse culto nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De tarde, vou estar de volta com força total. Até próximo culto de tarde.